Irmãos, a paz do Senhor em nome de Jesus. Que Deus ele continue guardando sua casa, sua família. E Ele traga para a tua vida aquilo que realmente é preciso e é necessário. O assunto que nós vamos tratar aqui hoje é um assunto que é um pouco complexo. Por que é complexo? Porque o ser humano ele quer fazer as coisas do jeito dele, a maneira dele, da forma dele. E o que eu vou falar aqui, eu quero que você preste bem atenção e analise os fatos dos nossos antepassados até nos dias de hoje, para você procurar entender. Há um privilégio, irmãos, para nós que estamos vivendo no tempo de hoje, que os antigos eles nunca vão conseguir viver na forma física e carnal dentro daquilo que é preciso, a não ser que quando realmente o arrebatamento da igreja acontecer, o milênio acontecer, isso aí é um outro assunto. Eu não vou entrar em detalhes em relação a isso. Mas quando Deus ele fez o homem, ele fez para um propósito único. Esse propósito único para que nós viéssemos provar e ser exemplos que a adoração ela leva o ser humano a um privilégio. Agora a grande questão, irmãos, é que o homem ele começou a pecar contra Deus e esqueceu de alguns princípios. Para analisar, o homem só tinha um único mandamento para obedecer, um único mandamento. E qual era esse mandamento? O mandamento era que eles tinham que, entendeu, se afastar e nem tocar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles não tinham que tocar nisso, de forma alguma. Mas a palavra fala que naquele momento lá, eles ficaram curiosos. A serpente seduziu, confundiu a cabeça deles e aguçou a curiosidade do homem e da mulher e eles caíram. Todo pecado, irmãos, aprenda isso. Todo pecado começa pela curiosidade. Antes de eu começar a canalizar minha curiosidade, eu tenho que aprender uma coisa. Eu tenho uma relação de pai e filho com Deus. Ou seja, Deus é meu pai e Ele sabe literalmente o que é melhor para mim. Você quer ver uma prova? Você que é pai e você que é mãe vai entender o que eu vou falar aqui agora. Você que já sofreu muito na vida e na maioria das vezes você quer oferecer o melhor para o teu filho. E tem coisas que teu filho ele quer provar e que você já provou e você sabe que é ruim. Você que ama seu filho, você não vai deixar o seu filho tocar numa coisa sabendo que vai prejudicá-lo e pode provocar até a morte dele. E foi assim que Deus ele fez conosco. Na maioria das vezes, Deus, irmãos, ele é tão bom e tão perfeito que eu quero controlar meu filho, mas Deus não me controla. O presente que ele me deu de livre-arbítrio foi para mim escolher o que é certo para mim e o que é errado. Agora, se eu vou perguntar a Deus, entendeu, se isso vai me levar para o bem ou mal, é uma questão minha. É uma obrigação minha, um direito meu, não é de Deus. Você quer saber de uma coisa? O amor de Deus é tão incondicional conosco, tão incondicional que ele não é possessivo. E é isso que a humanidade não entende. A humanidade quer atribuir culpa a Deus, mas na realidade eles não entendem uma coisa, que Deus não pode controlar, entendeu? A criação dele, sendo que ele deu livre-arbítrio para a criação dele escolher. Ou seja, Deus está falando para você que ele confia em você. Ele confia no ato de cumplicidade. Nós, na maioria das vezes, nós quebramos esse ato de cumplicidade. Quando a mulher, irmãos, ela entrega o seu amor para um homem, uma das coisas que a mulher quer não é carro, não é casa, não é dinheiro, não é nada disso, mas é que o marido seja cúmplice dela e ela seja cúmplice do marido. Que o marido, entendeu, fale o que ele pensa, que ele fale com ela, entendeu, antes de tomar decisões. Isso traz segurança para a mulher. Que o marido seja firme, entendeu, positivo nas suas palavras. Então eu estou te dando exemplos da vida para provar para você que o amor de Deus não é possessivo, que Deus ele é santo, ele é perfeito, ele é justo. Mas o mal, irmãos, que existe, literalmente, escute só, a serpente, ela estava no jardim,
próximo à árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, ela induziu, ela seduziu tanto o homem como a mulher, porque os dois eram uma só carne. Não interessa com quem ela começou. E a Bíblia diz que naquele exato momento, o homem ele pecou contra Deus e ele foi destituído da glória de Deus. Ele foi colocado para fora da glória de Deus. Mas aí vem a remissão. Da semente da mulher nasceu o Salvador. E o que a Bíblia diz é a exatidão das palavras, tá? Deus lançou uma profecia para a mulher. Deus lançou uma profecia para a mulher. E uma coisa que o diabo nunca conseguiu pegar, e ele está atrasado nisso, é que não foi de uma relação sexual de um homem e de uma mulher. O que é interessante é que o Espírito Santo de Deus, ele entrou dentro do útero de Maria, como ele poderia ter entrado no útero de qualquer outra pessoa, e Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, foi gerado dentro de um útero de uma mulher. Aonde a mulher foi enganada, foi ultrajada, foi rejeitada, escravizada, Deus deu honra para a mulher. E hoje, se você for parar para analisar, as mulheres elas tomam o mercado de trabalho muito mais do que os homens. E é sempre Deus pegando o mais fraco para confundir o mais forte. Isso aqui já é uma profecia para você, tá? Sempre Deus pegando o mais fraco para confundir o mais forte. E a palavra fala, eu acho lindo isso, lindo e perfeito. A palavra fala que naquele momento, Jesus ele cresceu, cumpriu a sua missão e ele morre por amor. E como homem, ele fala bem assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não venha a ser feita a minha vontade, mas a tua. Agora, o grande segredo é por que Cristo tinha que morrer na cruz pelos nossos pecados. Porque, irmãos, antigamente, por lei de Moisés, não lei de Damião como muitos dizem, pela lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, tinha que sacrificar um cordeiro pelos pecados da humanidade. E a Bíblia diz que sangue, irmãos, representa vida. Sangue representa vida. Sangue representa, entendeu? A maior oferta. A maior oferta para, entendeu? Ou liberar ou amarrar uma pessoa. Cristo morre na cruz do Calvário e a partir desse momento, quando Cristo morre na cruz do Calvário, todo aquele que clama em nome de Jesus, ele volta a ser um adorador. Todo aquele que professa o nome de Jesus e carrega os princípios de Cristo, ele volta a ser um adorador. Mas o apóstolo Paulo ele começa a se aprofundar em alguns detalhes e é onde nós queremos entrar hoje com você. Acerca das obras da carne. E ele começa a se aprofundar nos detalhes, eu estou resumindo aqui para que você entenda. E ele dá alguns detalhes aqui, principalmente no livro de Gálatas, que no Novo Testamento, ele é o maior livro de batalha, depois dos 4 evangelhos, tá? Ele é o maior livro de batalha espiritual no Novo Testamento. No Velho Testamento, o livro de Salmos é o maior livro de batalha espiritual no Velho Testamento. Para analisar, ele começa a falar algumas coisas, o apóstolo Paulo. Ele fala para a igreja de Gálatas, ele também declara, falou assim, vocês têm que aprender a se conhecer mais. Porque o diabo, o vosso adversário, literalmente ele sabe os detalhes das vossas vidas. E no capítulo 5, tá? O versículo 16, ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis
a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Olha, preste atenção. Eu li do versículo 16 até o versículo 18. A Bíblia diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não está debaixo do jugo da lei. A lei foi dada a Moisés para colocar o povo num rumo. E foram acontecendo tantos pecados através de uma porta. Já ouviu a história do prego? Você colocou um prego lá para o diabo na tua casa. Daquele prego vem uma carniça. Daquela carniça nascem doenças. Daquela doença vem a morte. E para analisar o tanto que o negócio é forte. Em um prego, que era o fruto da árvore do conhecimento, começou a gerar, entendeu? A vergonha, a timidez, a dúvida, o medo. E foram sentimentos de iniquidade. Existem 5 tipos de pecado, tá? O pecado do ato consumado, tá? A iniquidade, a transgressão, a abominação e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual que é o pior desses? Blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É você atribuir uma coisa que é mover do Espírito de Deus e dizer que é do diabo. É você zombar do agir do Espírito Santo de Deus. E isso nós vamos começar a dar detalhes. Qual é o segundo tipo de pecado mais perigoso? Iniquidade. A iniquidade, irmãos, ela não pode ser vista. Ela vive em oculto dentro do ser humano. E tem ser humano que não se conhece de tal forma, ele está tão anestesiado pelo pecado, ele acha as coisas normais, que o que acontece? Ele começa a entrar em fatores, em situações, que quando ele for ver, ele já vai estar no fundo do poço. Qual é o terceiro tipo de pecado mais perigoso? Depois da iniquidade, a abominação. A abominação, irmãos, ela tem gerado bichos que têm mutação humana e de animal. Se você for estudar o livro de Levítico, você vai ver Deus ele repreendendo o homem para o homem não ter relação sexual com o animal. Que normalmente vai acontecer isso. E se você entrar em hospitais, principalmente aqui no hospital de base aqui de Brasília, eu não sei agora em qual andar, quando há muito tempo eu fui era no 7º andar. E uma coisa que a gente via lá era crianças com corpo de bicho, cabeça de gente, com corpo de gente, mas cabeça de bicho. E aí vai. Mas eu vou te perguntar, por que acontece essas coisas? Porque o diabo ele foi criando espaço, foi tomando espaço. E por que ele foi tomando espaço? Por conta do mal. O mal é tão abrangente, irmãos, tão abrangente, que ele vai cercando você de uma tal forma, quando você for ver, você está rodeado de problemas e de situações. Então eu vou lhe falar uma coisa. A Bíblia fala, entendeu?